para datas importantes e fatos, que é importante a gente trazer essas datas e esses fatos relacionados a esse contexto, né? Eu queria começar com uma data importante, o ano 70, né, da era cristã, que aconteceu vamos dizer assim, a invasão do exército romano em Jerusalém, liderado pelo general Tito, onde ele destruiu a cidade, matou judeus e cristãos, fez, segundo o historiador Flávio José, fez algumas pressões de ameaças, por exemplo, a cristãos que não negassem o que eles estavam pregando. Há fontes históricas que diz que Tito abria as barrigas da mulher, tirava o feto e colocava um animal dentro, um gado, e costurava e ela morria de agonia. Os bebês, inclusive a referência bíblica, ai das grávidas naquele dia, lá no Evangelho de Mateus, esse trecho se cumpriu, pelo menos o historiador Flávio José narra isso bem detalhadamente. E ali aconteceu a diáspora, né? Que os judeus se dispersam pelo mundo e vêm retomar novamente a ideia de uma nacionalidade, de uma junção de nação, lá por volta do século XIX, onde uma elite de judeus em evidência na Europa vai começar algumas manifestações em torno de uma unificação de um Estado de Israel para ter novamente o seu povo em um determinado território. Né? Isso aconteceu com a força veemente e apoio veemente dos Estados Unidos em 1948. Tivemos a Guerra Árabe-Israelense em 1949, e Israel saiu vencedor e ampliou ainda mais esse território. Tivemos a Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu em 1967, quando Israel mais uma vez sufocou todos os seus vizinhos, territorialmente falando, e conquistou mais território. Tivemos a Guerra do Yom Kippur, que é a guerra mais conhecida desse contexto aí, em 1973, que pegou o povo de Israel desprovido, assim como está acontecendo atualmente, né? E foi uma guerra que envolveu Egito e Síria contra Israel, e mais uma vez com o apoio dos Estados Unidos e de certa forma o exército de Israel, a extensão do exército norte-americano, com todo o apoio, e mais uma vez esse território foi ampliando com o passar das guerras, né? E acabou que a Palestina, os árabes do território que estava na Palestina, acabou ficando com um território muito inferior em relação ao que ficou o Estado de Israel, né? Hoje, se nós pensarmos em Palestina, você sabe que é restringido a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Um território pequeno, 360 km² aproximadamente, e uma população muito grande, uma densidade demográfica grande, de cerca de 2,6 milhões de habitantes num território desse. E sem contar que durante esse período Israel fechou exportações e importações, porque as regiões praticamente pertencem todas as demais a Israel, causando uma insatisfação ainda maior nesses palestinos. Nos anos 2000, né, o Hamas vence umas eleições lá. Alguns dizem que foi um golpe, né, no governo da Palestina, mas enfim, dizem que foi de forma democrática. O Hamas venceu de forma de voto, e o Hamas surgiu em 1967, se não me falha a memória, por aí, é um grupo específico, 1987, né, surgiu nesse período como um grupo político de resistência ao Estado de Israel. E esse grupo político de resistência, nos anos 2000, ganhou a eleição e passa a governar a faixa de Gaza, né, o Hamas. Em contrapartida, a Cisjordânia é governada por um grupo político chamado Fatah, né? O Hamas tem fundamentação em uma das vertentes do islamismo, que é os sunitas, que é a vertente muçulmana mais extrema.